Olá, pessoas da internet! Aqui é Esnifei e eu estou neste vídeo para contar a minha experiência de como foi ter tirado o siso. Eu queria muito fazer esse vídeo, não porque foi uma experiência super interessante, nossa, mudou minha vida, nossa, aconteceu muitas coisas, deu uma reviravolta, o dentista deu um duplo, sei lá, o dentista deu um pulo duplo de ginástica artística e fez, e cantou uma serenata de amor pra mim. Não aconteceu nada demais, mas assim, eu fui com muito medo e muito iludida sobre a reação da anestesia. E é por isso que eu pensei, vou fazer um vídeo contando sobre a minha experiência, porque foi muito mais tranquilo do que as pessoas na internet me fizeram acreditar. Então, se você não sabe o que esperar quando você for tirar o siso, pelo menos se você for tirar o siso pelo SUS, e não particular, porque é particular aí já não sei, mas pelo SUS, se você vai tirar o seu siso, eu vou te falar aqui mais ou menos como funciona. E me perdoem se vocês ouvirem gritos de crianças ao fundo, não tem muito o que fazer. Aceitem. Eu tirei o siso principalmente porque eu queria colocar aparelho. Dizem que o siso pode acabar atrapalhando no formato dos dentes, né? No lugar certinho dos dentes. E os meus dentes da frente são um pouquinho pra frente, que nem aquele carro enferrujado do filme dos carros. Eu esqueci o nome do divo, mas os meus dentes eram um pouco aquilo. O dele é bem mais exagerado, mas assim, o meu não é tão grotesco assim, mas é um pouquinho. E aí eu me incomodava porque quando eu sorria, parece que meus dentes eram um montão de milho, assim, sabe? E eu fiquei tipo, não, vamos arrumar isso daí. E aí eu fui no dentista quando eu tinha, sei lá, 16 anos e ele disse, ó, tem siso, quer tirar? E eu disse, quero. E aí eu tinha que pagar R$50 pra fazer um raio-x da minha arcada dentária. Inclusive vou mostrar imagens. Minha arcada dentária é linda, divônica. Mas aí eu não tinha R$50 na época, porque eu era pobre fodida. E então eu só fui fazer quando eu tava trabalhando como jovem aprendiz. E aí eu fui lá, tirei o raio-x pra fazer o negócio, porque é pago. Eu não entendo como tirar o siso, que é a parte mais cara, é de graça, mas o raio-x, que é tipo R$50, é um negócio tão rápido, tão prático, tão fácil de fazer, é pago. Eu tenho que pagar. Por que não tem um raio-x no centro odontológico? Não sei. Facilitaria muito a vida das pessoas, porque R$50 é pouco grana? Até que é, assim, mas, pô, pra quem é pobre é uma graninha, né? Então, assim, ideias para o novo... Pra caso tenha alguma reforma aí no SUS, coloquem raio-x. Na verdade, o nome certo é Paranama... sei lá qual é o nome certo daquele bagulho, mas é isso. Enfim, às vezes inflamava, era um pouco desconfortável. Quando eu tinha, sei lá, 17, 18 anos... começou a sair e incomodava um pouco, realmente. Então é chatinho, é legal tirar se o seu incomoda. Da minha mãe, nunca incomodou, nunca saiu pra fora, então ela nunca tirou. Mas eu acabei que preferi tirar, né, já que eu queria tanto colocar o aparelho. Eu fui na UBS, no postinho do meu bairro, e aí depois eu fui pra uma consulta com o dentista cirurgião. E aí, quando eu fui pra consulta com o dentista cirurgião, eu pensei, ok, vai ser só mais uma consulta, né, pra ele dar uma olhada, ele mesmo pegar lá a panorâmica, um raio-xzinho dos meus dentes, dar uma olhada de como funciona, e aí marcar realmente da cirurgia. Então eu fui com o uniforme do trabalho, porque de lá eu ia trabalhar. Chegando lá, o cara diz, então, vamos lá, qual lado você quer que a gente comece? Eu fiquei tipo, oxente, eu não fui preparada psicologicamente pra passar por uma cirurgia. Então eu tomei um susto, mas era isso. Eu fui lá pra realmente tirar os dentes. Foi super rápido, não tem muita frescura não, porque é uma cirurgia oral menor, né? Tava lá escrito no papelzinho, no meu encaminhamento. Então não tem muita frescura, você passa no seu coisa do seu postinho, tira o raio-x, eles te encaminham pro centro odontológico, e aí você faz a cirurgia. Eu cheguei, quando eu tirei o raio-x, me chegaram a me dizer, né, porque eu tive que ir numa clínica particular. E eles disseram, você tem esse dente aqui, né? R$500 cada dente. E eu fiquei tipo, não. Não, eu vou tirar no SUS mesmo. Demora um pouquinho, mas vai ter que ser no SUS, porque eram 4 dentes de siso. Eu achava que era só um, porque tinha um que era bem óbvio no raio-x, que tava meio tortinho. Mas não, eram 4, então ser tipo R$2.000. Não. Aqui nós é clube do SUS. E eu fiquei um pouco com medo da cirurgia, porque primeiro, eu via vídeos de pessoas que faziam a cirurgia e por conta da anestesia ficavam meio grog, falando errado ou meio perdido, assim, sabe? Tipo, meu Deus, o que está acontecendo? Eu estou meio doidinho.
E também por causa que eu ouvi falar de uma infecção, uma doença, que agora eu não lembro mais, faz tempo. Mas que pode pegar caso você faça a retirada do siso. Também tem gente que perdeu a sensibilidade da bochecha, sabe? Então assim, eu fiquei com medo dessas coisas e eu tava lá sozinha. Por isso que eu tava meio, tipo, não estou preparada psicologicamente. Porque eu estava sozinha lá. Então eu pensei que se eu recebesse anestesia, eu ia ficar grog e como é que eu vou voltar pra casa? E aí eu fiquei com medo de perder a sensibilidade da minha bochecha. Por causa que você não sente nada. Você não sente. Quer dizer, você sente, mas você não sente. Isso eu vou explicar já já. Mas aí, e também, tipo, e se eu morrer? Dá um medo, sabe? Dá um medinho. Mas foi muito tranquilo. Muito tranquilo. O dentista era um amor de pessoa, era um divo. Eu fiquei com muito medo dos dentistas ser um homem, porque, sei lá, eu tenho medo de homem. E homem, pra mim, é tipo mais bruto, sei lá. Homens não são muito gentis. Mas era um homem, mas assim, um divo, um amor de pessoa. A assistente também, uma diva. E foi super tranquilo quando ele tirou o primeiro lado, né? Porque eram 4 sisos, então ele tirou primeiro os 2 sisos de cima e de baixo de um lado. E depois ele ia tirar do outro, ele não tirou os 4 de uma vez. Também eu nem queria que ele tirasse os 4 de uma vez, por causa que eu gostaria de tirar uns 3 dias em casa, em 2 semanas diferentes, né? Seria bacana. E aí eu recebi a anestesia, dói um pouquinho, mas é só um incômodo. 10 segundos já começa a fazer efeito, então assim, foi bem rápido. E aí ele tirou o siso. Aí você sente ele meio remexendo na sua boca, é um pouco desconfortável, um montão de troço na sua boca, 2 pessoas dando uma bela olhada na sua arcada dentária, mas foi bem tranquilo até. Eu fiquei um pouco ansiosa com medo de sentir dor, mas foi bem tranquilo. E aí, só tive problemas com sangramento depois, né? Por causa que ele me deu uma gaze e disse pra eu morder a gaze. Eu mordi a gaze, mas aí a gaze encheu de sangue bastante rápido. Então, quando eu cheguei... Eu nem fui direto pra casa, eu fui primeiro no trabalho levar meu atestado. Porque eu pensei, vamos fazer uma viagem... Já tava de uniforme, então eu pensei, vou fazer uma viagem só. Fui no trabalho... E nessa de ir no trabalho, minha boca cheia de sangue. Não tinha onde cuspir, eu não vou cuspir na frente dos outros, não vou jogar uma gaze cheia de sangue no lixo do ponto de ônibus. Então eu fui até o trabalho lá, e aí eu joguei a gaze fora, limpei minha boca. E no trabalho onde eu trabalhava, tinha um ambulatório, que era bem grandinho, então lá eu pedi outra gaze, e aí eu mordi. E o legal é você tomar o remédio logo depois que você sai da desgraça do dentista, por causa que eu demorei umas 2 horas, mais ou menos, nessa de ir no trabalho, depois passar no posto e voltar pra casa, que, tipo, eu senti uma dor de cabeça extrema. A sedação passou, né? A anestesia. Então, assim, senti uma dor do caralho. Foi bem chato. Então, assim que eu cheguei lá no postinho e peguei os remédios, eu tomei. E é bem tranquilo o pós, se você tomar os remédios bonitinho. Se você não tomar bonitinho, você se fode. Resumindo é isso, é bem tranquilo até. Então, assim, não tive isso de ficar meio grog por causa da anestesia, porque foi anestesia local. Não sei se é diferente pra quem toma anestesia toda, mas eu acho que não vão dar anestesia geral se você for tirar só um siso. Mas a anestesia local é bem tranquila, você não fica grog. Você fica, assim, não sentindo umas partes do seu rosto, você pode não sentir nada. Teve uma parte da minha bochecha e uma parte aqui da frente da minha boca que eu não sentia. Eu sorria meio torta, assim. Era meio engraçado, e eu ficava me beliscando, porque eu ficava agoniadíssima por não sentir meu próprio rosto. Mas é bem tranquilo até. A única sensação mais diferente, a única coisa mais diferente foi quando eu tirei o outro lado dos outros 2 sisos que faltava. E aí ele tirou o siso que tava meio torto, aquele que era mais óbvio de ver no raio-x. Nisso que ele tirou esse siso, doeu. E eu tomei um susto. Mano, eu fui lá, eu tava mais tranquilo, porque eu pensei, foi bem tranquilo. Tava lá sentada, do nada o cara mexe, eu sinto uma dor, que foi tipo uma pontada, assim, muito do nada, que eu acho que era ele tentando tirar os dentes, né? E eu tomei um susto, eu levantei a mão assim, e a dentista toda hora dizendo, ó, abaixa a mão, abaixa a mão, abaixa a mão. Eu fiquei tipo, moça, mas tá doendo. Mas aí ele passou um bagulho muito louco lá e conseguiu tirar o dente sem eu morrer. Mas foi muito nada. E aí você tá com os negócios na sua boca, você não tem como falar, né? Então quando eu sentia uma dorzinha, eu ficava gemendo assim, tipo... Então quando eu sentia qualquer incômodo, eu ficava tipo... Porque eu não podia dar uma batidinha no braço dele, não podia fazer nada. Porque a mulher dizia, ó, mão pra baixo, mão pra baixo. Então assim, a única forma de avisar era gemendo que nem uma idiota, por causa que eu não conseguia falar, né? Então assim, chato. Devia ter uma palavra de segurança, sei lá, alguma coisinha que eu podia fazer, porque... Como é que eu vou falar? Meu Deus do céu. Mas aí ele me avisou que era por causa que meu dente tava um pouquinho torto. E aí por isso que ele tirou o primeiro lado, que tava mais fácil primeiro, porque senão eu não ia querer voltar lá pra tirar o outro lado. Mas tirando isso, foi bem tranquilo. Na recuperação também foi um pouco mais difícil, porque esse dentinho que tava mais torto foi um pouco mais chato pra cicatrizar.
Eu também meti o louco e não tomei os remédios direito? Meti o louco e não tomei os remédios direito. Mas acho que por estar um pouquinho torto, eu fiquei com um buraco. Não cicatrizou tão rápido, deu uma inflamada, e aí ficou um buraquinho. E aí, com o tempo, esse buraco foi sendo preenchido, e aí ficou normal. Mas eu tive que dar uma cuidada, eu ficava com uma dor de cabeça, tinha que limpar, tirar o resto de comida que entrava. Era chatinho. Foi a única coisa mais complicada dessa recuperação mesmo. Mas não fiquei... Sinto minha bochecha normal, não fiquei sem sensibilidade de nada. Tá, minha bochecha tá normal. Não tive problema com anestesia, não fiquei grog. Consegui do trabalho levar o atestado tranquilamente, voltar pra casa também. E não peguei nenhuma infecção, nenhuma doença grave que eu tinha ouvido falar. Agora não tenho certeza. Se você sabe do que eu tô falando, coloca aí nos comentários, porque eu não sei se... Eu vi no Twitter, então assim, não é nada confiável. Mas eu vi um cara comentando isso, que você pode pegar uma doença, tem um negócio muito específico que você pode pegar. Só que agora eu não lembro. Então assim, mentiram pra mim, porque quando eu até comentava com a minha mãe, mãe, quando eu for tirar o siso, você vai comigo e você fica me gravando enquanto eu tô grog, porque é muito engraçado. Mas aí minha mãe não tava lá comigo e também nem aconteceu nada demais, esse é o maior tédio, por causa que não aconteceu nada demais. Não fiz compressa de gelo, não fiquei descansando mesmo, não peguei peso, essas coisas. Tomei muito sorvete, tomei muito sopa e tive que tomar sorvete, água, na verdade, de canudinho, por causa que é meio paia. Mas só no primeiro dia, nos outros dias fica mais tranquilo. Mas no primeiro dia, por eu ter demorado pra tomar o remédio, eu tive que tomar água e coisas líquidas de canudinho, por causa que doía engolir qualquer coisa. Então assim, suco, água, essas coisas, eu não tomei nada muito forte, não. Só era isso, minha alimentação era suco, água, sorvete e sopa. Eu só comi essas 4 coisas por 3 dias seguidos. Posso encher um pouquinho, mas nada muito grave. Foram 3 dias maravilhosos em casa, dormindo e comendo, tranquilos. Não dói tanto, só teve aquele probleminha do dente, né, que tava torto. Então, assim, é bem tranquilo. A galera coloca muita pilha nisso, porque é bem tranquilo. Não é tão ruim quanto parece. Então, se você for tirar o siso, tira tranquilo, tira de boa. Porque é bem de boa. Eu consegui fazer, eu fui sozinha nas 2 vezes pra tirar o siso. E foi super tranquilo. Não aconteceu nada demais. Tomando remédio bonitinho, você não sente nem dor direito, você não sente nada. Super tranquilo. Foi isso o vídeo, galera. Não tem nada de muito engraçado, nada de muito demais. Só queria conversar sobre isso, porque eu fiquei muito encucada. Nossa, eu achei que ia ser, tipo, um evento, mas não foi. Então, é isso. Se vocês gostarem do vídeo, deixa um like, comenta, se inscreve. Se você quiser apoiar o canal financeiramente, vai estar tudo no link no link para todos os links lá. Tem minha chave Pix. E também me segue nas minhas redes sociais. Vai estar no link para todos os links do meu Instagram. E o meu TikTok, que lá eu posto vídeos curtos com bastante frequência. Também posto desenhos na internet. E também estou querendo trabalhar com desenhos para vender produtos e estampas e de coisas e tudo mais. Então assim, se vocês quiserem ver todo esse processo que eu vou começar a fazer, eu vou começar a postar na internet, me segue lá. É isso. Obrigado por chegar até aqui. Um beijo. Até o próximo vídeo. Mua!